Um bom dia a todos, né? Esse bom dia é para os brasileiros e uma boa tarde para os portugueses, né? Que nós estamos com uma diferença aqui de 4 horas de fuso. Então, estamos podendo fazer eventos internacionais agora com mais facilidade, graças a essa nova metodologia e tecnologia. Nós agradecemos os professores, vou fazer uma breve apresentação para essa participação na nossa aula de pós-graduação na disciplina de dívida pública e também do nosso grupo de pesquisa sobre orçamentos públicos, planejamento, gestão e fiscalização. E o tema sobre o qual nós vamos debater hoje é a dívida pública na União Europeia, os desafios e perspectivas em cenário de emergência internacional. Então, é uma oportunidade muito interessante, importante e útil de poder, justamente, nesse período diferente que nós estamos vivendo, de falar sobre esse tema que está afetando diretamente a questão do endividamento público e visto sob uma perspectiva da União Europeia, né, a partir de nossos 2 professores colaboradores diretamente de Portugal, os professores João Ricardo Catarino e Ricardo de Moraes e Soares. Então, eu faço um agradecimento realmente bastante significativo aos 2 professores. É uma satisfação conhecer pela primeira vez o professor Ricardo Soares, ainda que virtualmente. Vamos esperar que em breve possa conhecê-lo presencialmente. E o professor João Ricardo Catarino já é um grande conhecido nosso e um enorme colaborador das nossas disciplinas, das nossas bancas e do direito financeiro em geral. E já não é a primeira vez que colabora conosco, inclusive nessa disciplina da dívida pública. Então, eu faço esse especial agradecimento, professor Catarino, por mais essa colaboração. O professor João Ricardo Catarino, para quem não conhece, só para fazer uma breve apresentação, que é quem vai falar primeiramente, depois eu falo sobre o professor Ricardo Soares. Hoje, professor da Faculdade de... qual é o nome exatamente? De Administração e Ciências, né, professor? Administração Pública, Ciências Sociais e Políticas. Professor de Administração Pública da Faculdade da Universidade de Lisboa, como também o professor Ricardo Soares. Doutor em Ciências Sociais, com especialização em Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, né? Fez a sua tese no âmbito do direito fiscal, tem mestrado em Ciência Política também pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, consultor e parecerista em matéria financeira e fiscal, e também já foi e já ocupou cargos no Ministério das Finanças de Portugal, vários cargos. Então, é uma pessoa que tem uma vivência teórica e prática muito útil em direito financeiro. E também autor de várias obras extremamente úteis e indispensáveis de direito financeiro. Aliás, acho que estão aqui, professor. Ou até para comprovar que a minha biblioteca não é fake, né? Não é só uma foto. E fazer uma propaganda, o livro Finanças Públicas e Direito Financeiro, do professor João Ricardo Catarino, né? Está aqui na minha biblioteca. Olha, está bem ladeado. O professor Paul Labande, o professor Saís de Burranda, o professor Michel Bouvier, né? Estão todos aqui. O senhor está bem acompanhado na minha biblioteca. Mas também não é só, né? Olha, só para dizer que eu tenho todos os seus livros, Lições de Fiscalidade, da editora Almedina. Esse até eu tenho uma pequena participação. E para as pessoas que vão acompanhar a palestra hoje também, o Finanças Públicas da União Europeia. Professor, estou fazendo uma enorme propaganda aqui, ó, e talvez o senhor não vai receber nada
pela nossa participação, mas pelo menos uma propaganda dos seus livros. Pelo menos uma propaganda dos seus livros está feita. E com isso, então, ficam as pessoas sabendo aí desse nosso grande colaborador em Portugal do direito financeiro. Professor, ratificando e reiterando aqui o meu muito obrigado, depois falo sobre o professor Ricardo Soares. A palavra... não, antes de passar a palavra, nós temos 3 outros professores da disciplina, o professor Gabriel, que o senhor conhece, o professor Estevão e o Luiz Felipe Vedal Arellano. Eu abro a palavra para outros, para se quiserem fazer alguma saudação. Nesse momento, fiquem à vontade. Senão, já lhe passo a palavra. Então... Só me apresentar aqui. Bom dia, professores. Luiz Felipe. Boa tarde, Elias. Prazer em conhecê-lo. Não nos conhecemos ainda, mas... Igualmente. Obrigado. Muito obrigado, professor Catarino, por tomar esse tempo nesse feriado em Portugal para fazer parte da disciplina aqui. Sempre fez palestras muito interessantes. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Então, tá bom. Muito obrigado. Então, agradeço a todos. Professor Catarino, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado a todos. Vou começar a contar o meu tempo. Nós estabelecer boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado aos colegas da disciplina que estão aqui, o Gabriel, o professor... eu estava vendo agora, os nomes saltaram, já não estou mais apanhando os vossos nomes. O professor Gabriel, o professor Estevão e o Luiz Felipe Arellano. E o Luiz Felipe. São os professores e todo o público que está assistindo. Seja lá, seja aqui. Muito bem, gostaria de cumprimentar 3 pessoas em especial. O Gabriel, porque estive na tese, o professor Gabriel, que estive na banca, aí em São Paulo, e o seu trabalho é um trabalho exatamente sobre dívida, é um trabalho fantástico. E o doutor Donato, que é talvez o mais recente doutor da USP, não? Ou pelo menos na área do direito financeiro é o mais recente, não é? Não, com certeza. É Donato Moutinho, por isso, parabéns uma vez mais pelo seu trabalho. E o doutor Érico Pimentel, que está aqui na lista, que eu achei aqui com muito agrado. Já nos cruzámos noutras vidas, bem como a Josélia Nogueira, que está aqui, nossa colega, que é doutoranda aqui na Universidade de Lisboa. Cumprimento a todos e passo ao tema. Na verdade, nós estruturámos esta apresentação talvez para 1 hora de conversa entre mim e o meu colega, o nosso colega Ricardo Moraes Soares, e aquilo que vos trazemos é um pouquinho a análise da dívida, da situação da dívida do quadro europeu. Preparámos alguns slides, vamos mostrá-los, 4 ou 5, só para ajudar à conversa, porque não é muito fácil estarmos falando para um ecrã e estarmos sempre vendo a mesma cara, por isso eu vou partilhar um slide que aqui temos, foram preparados por mim e pelo colega Ricardo Soares, e na verdade a parte que me toca hoje aqui é falar aqui mais neste primeiro slide e naquilo que ele traz. Há muita matéria aqui a considerar, não vai ser possível falar sobre todos os aspectos, mas falaremos sobre aqueles que forem possíveis no quadro temporal que nos é dado para conversar. Cumprimento também todos os alunos da disciplina, espero que seja útil e se alguma coisa precisarem, nós estaremos cá para vos ajudar. Somos parte do mesmo todo, desta comunidade lusófona e destes 2 países que tanto se querem e tão próximos são. Por isso, estejam ao dispor para alguma informação, alguma bibliografia, alguma coisa que seja necessário, nós estaremos aqui para ajudar. Ora bem, eu gostava talvez de começar esta análise da questão da dívida. Nós estamos trabalhando sobre a dívida pública na União Europeia e um problema de desafios e perspectivas num quadro que mudou radicalmente nos últimos 3 meses. Ora bem, a questão da dívida e a questão do equilíbrio das contas públicas, a questão da sustentabilidade financeira dos Estados não é uma questão nova. Muitas vezes os Estados entraram em colapso por razões que têm a ver com o colapso das suas contas públicas, o exagero das dívidas e problemas estruturais ao nível, problemas financeiros estruturais. O espaço europeu, como sabem, é um espaço em construção, é um espaço que tem as suas hesitações, tem as suas dificuldades, mas é um espaço muito avançado nesta matéria, apesar de tudo, muito avançado nesta matéria da coordenação económica, da coordenação financeira, da coordenação tributária e também ao nível da coordenação ao nível das grandes coordenadas que são
as coordenadas das finanças públicas, que são duas principais, entre outras, que podem ser referidas, que são o déficit orçamentário e a dívida pública. A União Económica e Monetária em que nós estamos agora engajados está naquilo que nós chamamos a sua terceira fase. Esta terceira fase começou no ano de 1999 e ela se prolonga até hoje, sendo que desde então para cá, esta terceira fase já conheceu alguns ajustes estruturais, algumas mudanças principais, e eu acredito que, em resultado agora da crise que estamos vivendo, ela conhecerá novos desenvolvimentos e algumas medidas muito extraordinárias que virão por aí para satisfazer as necessidades que os Estados têm e a própria União como um todo de manter relativamente coordenados estes dois eixos estruturantes das finanças dos Estados e do seu quadro orçamentário e do seu quadro financeiro público, porque disso depende o projeto europeu e depende necessariamente também o euro enquanto moeda comum. Ora bem, a União Económica e Monetária, nesta sua terceira fase, como eu vos disse, ela se iniciou no ano de 1989, o euro foi adotado como moeda escritural e em 2001 começámos a ter a moeda única circulando, saindo dos caixas eletrónicos e enfim, circulando nas nossas carteiras, nos nossos cartões de crédito e débito. De então para cá, o projeto da União Económica e Monetária conheceu alguma evolução, até mesmo nas suas coordenadas básicas. E quais eram elas? Basicamente duas, nós podemos referir duas, mas basicamente duas. Para que a União Monetária funcione e para que da União Monetária nós possamos retirar bons proveitos da União Económica, é preciso que duas coordenadas principais se satisfaçam e os colegas aqui que nos estão ouvindo conhecem-nas, elas são muito conhecidas. São um limite para o déficit e um limite para a dívida. Ficou estabelecido no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e também no Pacto de Estabilidade e Crescimento, que está citado aqui no ponto 2 deste slide, ficou estabelecido que o déficit orçamentário, desejavelmente, o déficit orçamentário dos Estados-membros não deveria ser superior a 3% do produto interno bruto. E para a dívida foi estabelecido um valor estimado na ordem dos 60% para o produto, 60% em razão do produto interno bruto, porque se entendeu que quer um rácio, quer outro seriam rácios razoáveis para que a União Económica e Monetária funcionasse, para que a estabilidade monetária fosse uma realidade e para que a coordenação económica também funcionasse. A verdade é que alguns Estados, mesmo alguns dos que aderiram à moeda única, lá no ano de 1999, até esta terceira fase da União Económica e Monetária, alguns Estados não cumpriam, ora um dos critérios, ora o outro. Mas, embora não cumprindo, embora descumprindo algum dos critérios, os Estados comprometeram-se a realizar reformas estruturais e a orientar as suas finanças públicas no sentido de que esse incumprimento se tornasse num cumprimento futuro e houvesse, por assim dizer, uma alteração paradigmática da forma como estariam conduzindo as suas finanças públicas, de forma a que a coordenada do déficit orçamentário ou a coordenada da dívida entrassem, por assim dizer, dentro dos eixos. E, portanto, não houvesse, dentro de alguns anos, contados desde o ano 99 para cá, não houvesse nem excesso de déficit, nem excesso de dívida. A verdade é que não é fácil realizar reformas estruturais, não é fácil reduzir o déficit, e não é fácil reduzir a dívida pública, assim como não é fácil mantê-los nos patamares desejados. O facto é que alguns Estados que não cumpriam algum destes rácios, mantiveram esta situação de incumprimento, de descumprimento, e, portanto, houve que, por assim dizer, uma situação de arrastamento, de alguma descoordenação e de alguma falta de comprometimento de alguns Estados-membros no que respeita ao cumprimento destes critérios. Talvez valha a pena mencionar que, porque é que se estabeleceu um déficit de 3% como sendo ainda assim um déficit saudável? Porque ao tempo, talvez com base em duas razões. A primeira delas é que ao tempo, a generalidade dos Estados-membros, como veremos adiante, tinha níveis de déficit dentro desta ordem de grandeza, um pouco acima, um pouco abaixo,
mas, ou seja, era um limite para o déficit orçamentário que não exigiria um grande esforço financeiro, um grande esforço em termos de reformas estruturais, reforma da despesa pública dos Estados-membros, e isso era conveniente, porque, enfim, porque apesar de tudo, os Estados-membros da União Europeia, sendo Estados bastante desenvolvidos na sua nacionalidade, ainda assim também têm problemas orçamentários e têm problemas de despesa pública e problemas de receita, e têm as suas contingências e até os seus problemas de crescimento económico. Portanto, um déficit em linha com os 3% não era um déficit ingerível, em razão do facto da generalidade dos Estados-membros estar ou acima ou um pouco abaixo, mas ali na linha dos 3%. Por outro lado, o déficit também foi fixado nesta linha porque se assumiu que o crescimento económico europeu seria em torno destes níveis. Um crescimento económico na casa dos 2%, 3%, um déficit orçamentário na ordem dos 2%, 3%, manteriam as contas públicas, manteriam a sustentabilidade financeira dos Estados europeus, dos 28 ou dos 18, agora 27, na moeda única, 27 na União Económica, na União Europeia, 17 na moeda única, mantariam estes Estados dentro de um patamar de cumprimento relativamente saudável, porque se é verdade que o déficit se mantinha, também é verdade que o crescimento económico permitiria colmatar, permitiria tapar sensivelmente os déficits que estivessem sendo produzidos. Para a dívida pública foi feito um raciocínio relativamente semelhante. Os níveis médios da dívida declarada dos Estados-membros ou estavam abaixo ou estavam um pouco acima, como o nosso colega Ricardo Soares vai mostrar nos quadros que temos para mostrar, e, portanto, não seria este patamar dos 60% de dívida como sendo um patamar saudável em percentagem do PIB, não seria problemático, porque também não exigiria, uma vez mais, grandes reformas estruturais, grandes alterações na estrutura da dívida, na estrutura da despesa do Estado e, consequentemente, também na estrutura de vida das pessoas, dos cidadãos, os seus direitos, na estrutura da despesa com o Estado Social, com as pensões, com a saúde, com a educação. Portanto, tudo se manteria em linha com estes patamares. A verdade é que, ainda assim, um déficit orçamentário não deixa de ser um déficit e, portanto, isso já revela alguma medida de não saúde, de não saudabilidade das contas públicas, mas a verdade é que convivemos com ela. O artigo 124 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia diz até uma coisa diferente, diz que os Estados-membros devem evitar déficits orçamentários excessivos. Mas, a rigor das coisas, o que se devia evitar era o déficit público e trazer os níveis da dívida para níveis tão baixos quanto possível, porque isso representa maior sustentabilidade, maior saúde das contas públicas e maior capacidade de resistir quando surgem situações desafiadoras, situações económicas como esta que estamos vivendo, de regressão económica, de perda de riqueza e de aumento da despesa pública. Bom, quem embasou toda esta construção da terceira fase da União Económica e Monetária foi este instrumento que nós conhecemos bem, que é o Pacto de Estabilidade e Crescimento, e ele trouxe até nós estas regras e trouxe até nós um compromisso assente na cooperação. Esta palavra é importante, na cooperação financeira, orçamentária e económica dos Estados-membros, para garantir que todos se comprometiam a fazer um esforço no sentido de melhorar as suas contas públicas, para garantir que a prazo a moeda seria mais estável, seria mais internacional, seria mais valorizada e a própria economia e as contas públicas, as finanças públicas dos Estados-membros estariam mais capazes, mais robustas para enfrentar novas crises que aí viessem. O que é que aconteceu? Aconteceu que a crise de 2007, 2011, a crise no sistema bancário internacional, a famosa crise do subprime, trouxe um impacto forte nas contas dos Estados-membros da União Europeia, por força da necessidade de injetar capital nos bancos, no sistema financeiro, e isso levou a um agravamento da estabilidade relativamente precária que estava sendo gerada e que estava sendo mantida sem que houvesse um ganho de robustez das contas dos Estados. Trouxe à evidência essas fragilidades
mas não trouxe à evidência essas fragilidades do mesmo jeito para todos os Estados-membros. Os Estados que tinham contas públicas mais frágeis, naturalmente que foram postos numa primeira linha de fogo e foram postos sob ataque dos especuladores internacionais, do sistema financeiro mundial, quando necessitaram de recorrer a novos créditos e de contrair nova dívida. O que é que os credores internacionais vieram dizer? Vieram dizer, bom, isto é tudo muito bonito, mas os senhores estão mais frágeis do que estavam e, portanto, precisam vir ao crédito, a taxa de juros aumenta, os senhores agora financiam-se a preços mais caros. Essa circunstância determinou a necessidade de uma intervenção maciça do Banco Central Europeu, isto também é conhecido de todos, mas levou à evidenciação de uma circunstância estrutural, de uma circunstância fundamental, que é o de que os Estados não tinham feito, por um lado, os Estados-membros não tinham feito individualmente um percurso sólido rumo à diminuição do déficit da dívida, e, por outro lado, os próprios sistemas de controle europeu também não tinham funcionado de forma a verdadeiramente motivar ou condicionar o comportamento dos Estados-membros a alterarem os seus paradigmas de despesa pública, a fazerem reformas do Estado no sentido de uma maior eficácia, eficiência e economia na despesa pública. Então, isto colocou os 28 Estados-membros, e em especial os Estados-membros da zona do euro, da euroárea, colocou-os perante uma fragilidade estrutural e uma exposição face ao sistema monetário internacional que teria sido catastrófica até para o projeto se o Banco Central Europeu não tivesse intervido e não estivesse intervindo até agora. É preciso dizer, talvez aqui, que estas fragilidades estruturais não são partilhadas por todos os Estados-membros do mesmo jeito, do mesmo modo. Ou seja, eu posso dizer que aquilo que é o projeto da terceira fase desta União Económica e Monetária, ele não é visto, não é querido, não é desejado por todos os Estados-membros na mesma ótica. E podemos dizer que temos aqui duas óticas diferentes. Eu tenho uma ótica, tenho o olhar, tenho a visão, a perspectiva dos Estados-membros que têm contas públicas muito saudáveis, muito arrumadinhas, com níveis de déficit e dívida muito baixos, que pretendem e sempre pretenderam uma rápida consolidação das contas públicas dos Estados com contas públicas mais débeis. Têm esta visão. Aqueles que têm boas contas públicas e querem que os outros também tenham rapidamente, ou quiseram, entre 99 e até 2005, fizeram força para que os Estados-membros com contas mais débeis fizessem uma consolidação orçamentária mais forte, mais rija e, consequentemente, mais catastrófica, até um pouco para a sua economia e para os cidadãos. E, por outro lado, eu tenho o grupo dos Estados-membros que, tendo contas públicas menos boas, queriam consolidação orçamentária, mas mais dilatada no tempo, mais longa e, portanto, menos dolorosa, por assim dizer. Ora bem, ambas as perspectivas têm as suas vantagens. Podemos imaginar, de um lado eu tenho Estados como a Áustria, a Alemanha, os Estados nórdicos, a Dinamarca, tenho a Holanda, tenho alguns Estados do leste que têm níveis de dívida muito baixos, que desejam que os outros Estados atinjam também patamares de déficit e dívida muito baixos para garantir que eles têm mais condições de resiliência para resistir à crise e, portanto, concorrem, ajudam a que a moeda única seja mais estável, mais valorizada, mais forte, mais reconhecida internacionalmente. E tenho outros Estados compostos por um segundo grupo, tais como a França, a Itália, a Espanha, Portugal, a Grécia, alguns outros países do leste, a Roménia e outros, e alguns Estados ali do centro europeu, que tem a Bélgica, que têm contas públicas menos arrumadas, menos saudáveis, cuja tese é esta. Sim, nós queremos fazer consolidação orçamentária, mas queremos que ela se faça mais devagar, porque não queremos nem perder empregos, perder empresas, diminuir muitas garantias dos cidadãos em termos de pensionistas, sistemas de pensões, sistemas de saúde, proteção da doença e por aí vai, sobretudo o Estado Social. Portanto, queremos fazer isto, mas precisamos de 30 anos e não 5 anos ou 10 anos para fazer esta coisa. Ora bem, estas duas tendências manifestaram-se sempre ao longo, desde 99 até agora, e manifestaram-se sempre nestes dois blocos de Estados. É isso que justifica, por exemplo, não sei se acompanharam,
que a Holanda tivesse há pouco tempo vir dizer, a Holanda, a Áustria e um país nórdico, que eu penso que era a Finlândia ou a Suécia, vir dizer que não há eurobonds, não há mutualização da dívida pública, não há medidas que transfiram a responsabilidade dos Estados que têm contas mais fracas, contas mais débeis, para os Estados que têm contas mais fortes, porque é disso que se trata. E, portanto, os holandeses vieram com um discurso muito fechado, muito anti-europeu, dizendo, bom, cada um arruma a sua casa, nós estamos bem, vocês que têm problemas, se virem que isso não é um problema nosso e não vamos responder, a nossa responsabilidade individual enquanto Estado não vai responder pelas vossas dívidas, nem pelas responsabilidades que vocês assumam no mercado monetário internacional. Ora bem, isto mostra uma coisa, de facto, o Pacto de Estabilidade e Crescimento foi revisto em 2005, no sentido de suavizar um pouco estas regras, até porque, e isto antes daquela crise, não é? da crise de 2008, 2007, 2011, no sentido de uma maior flexibilização do cumprimento destes dois critérios. Ora bem, quando a crise de 2011 chegou, 7-11, ela trouxe à evidência aquilo que a União Europeia não viu ou não quis ver. Vale a pena dizer também que esta falta de compromisso num projeto de uma terceira fase desta União Económica, ou, se quiserem, desta União Monetária, mais coeso, mais ao mesmo nível para todos os Estados, este projeto também não teve, da parte dos grandes Estados-membros da União Europeia, não teve também uma resposta muito clara. Se nós olhássemos para os números, e nós não temos aqui tempo para isso, mas um slide seria ilustrativo, mostrando que em 99 começou a terceira fase. Em 2001 tivemos o euro como moeda física circulando nas nossas carteiras, nas nossas contas bancárias. Mas, de então para cá, se eu perguntar aos colegas quem foram os primeiros Estados que, cumprindo o limite do déficit, deixaram de cumprir, talvez fiquem admirados com a resposta. Mas, não, quando esta terceira fase entrou em vigor, alguns Estados não cumpriam, como eu vos disse, lá tinham um nível de déficit acima do limite dos 3%, mas tinham o cumprimento, tinham o compromisso de que eu não cumpro, mas eu vou cumprir. A verdade é que houveram Estados-membros que cumpriam e por um ano ou dois deixaram de cumprir. E não são Estados, por assim dizer, de segunda classe, se é que podemos dizer isto num projeto europeu, ou se é que podemos dizer isto, por exemplo, num Estado que seja uma federação, como é o caso do Brasil. Não há Estados de segunda classe. Há Estados maiores e mais pequenos, há Estados mais desenvolvidos e menos, mas todos devem ter igual voz numa federação ou num projeto europeu, que não é uma federação, mas acaba por ser uma união de Estados, uma união económica, uma união monetária, não uma união política, mas uma união económica e monetária em que todos devem ter o mesmo peso e a mesma voz. Agora, talvez seja surpreendente saber que o primeiro Estado que cumpria o critério do déficit, ou seja, tinha um nível de déficit orçamentário abaixo dos 3%, e apresentou num certo ano, 2001, 2002, não sei agora bem, ou talvez 2003, penso eu, um limite acima dos 3%, esse Estado foi a Alemanha. Não foi um Estado frágil, foi um Estado forte, que não cumpriu, deixou de cumprir o critério do déficit. É verdade que foi apenas por 1/10, é verdade que foi por um ano ou dois, mas descumpriu. Quem foi o Estado que se lhe seguiu? A França. Não foi a Roménia, não foi a Bulgária, não foi a Grécia, não foi um Estado pequeno, não foi o Luxemburgo. Foram Estados grandes, foram as grandes economias europeias que, tendo condições para cumprir, não quiseram cumprir, não quiseram fazer reformas estruturais e permitiram que os seus déficits ficarem um pouco acima do limite, sendo que nada aconteceu. Okay? Agora, quando os grandes que vão à frente não cumprem, aqueles que estão no caminho e que têm um percurso para fazer, no sentido de uma maior sustentabilidade financeira, esses naturalmente depois deixam de cumprir. Okay? E foi o que aconteceu um pouco ao longo da história, nestes 20 anos, do ano 2000 ao ano 2020, nestes 20 anos da terceira fase da União Económica e Monetária. Com um aspecto que é o seguinte: quando em 2011 a crise acabou, passou, houve que fazer uma reflexão para dentro dos Estados da zona euro, e até de todos os 28, ao tempo, 28 Estados da União Europeia,
dizendo o seguinte: os instrumentos que nós temos para controlar o comportamento financeiro e orçamentário dos Estados são insuficientes. Mas então não havia instrumentos? Não, havia. E eles não funcionaram? Funcionaram. Mas a verdade é que o seu funcionamento não foi de forma, não foi tão pesado, não foi tão insistente que tivesse verdadeiramente levado os Estados-membros a fazer reformas estruturais. É claro que poderão dizer, mas não havia um procedimento que penalizasse os Estados. Havia um procedimento chamado procedimento por déficits excessivos. E ele foi aplicado aos Estados-membros. Ele foi aplicado. Portugal sofreu por 3 vezes esse procedimento e em 2 casos pagou multas. Pagou 2 vezes. E não são multas de 100 reais, como podem calcular, são multas de milhões de euros. E nós pagámos essas multas porque não cumprimos. A Alemanha não pagou, a França não pagou. Okay? Há aqui uma espécie de... Houve. Ora bem, quando a crise acabou, foi preciso fazer uma reflexão. E aqui, aquelas 2 tendências que eu vos falei, aquelas 2 perspectivas, vamos fazer uma consolidação forte, vai doer, mas vai ser rápida e depois vamos melhorar. Ou então vamos fazer uma consolidação muito lenta, não dói nada, mas também estamos sempre doentes, ou estamos sempre quase doentes. Bom, então, a linha que venceu foi desta vez a linha dura. Uma linha mais germânica, uma linha mais austro-húngara, se quiserem, uma linha mais do centro norte-europeu, que transformou e que levou à criação de novos instrumentos. Se eu tinha um procedimento por déficits excessivos, e como é que ele se passava? A Comissão Europeia monitorava e monitora os níveis de déficit dos Estados-membros, e quando o Estado se aproxima do limite ou está fora do limite, ela cutuca o Estado-membro, ela exige que ele tome medidas para voltar, digamos, a um déficit de 3% ou inferior. Este procedimento já havia e continua a existir, mas foi reforçado. Além dele, foram criados outros 2 procedimentos. Um procedimento sancionatório, que foi robustecido, também já havia, mas foi robustecido, os Estados-membros são-lhes aplicados multas por incumprimento dos critérios, e um último procedimento que agora foi criado, a partir de 2011, na verdade a partir de 2013, com este tratado orçamental que está aqui, que é um procedimento por desequilíbrios macroeconómicos. Ou seja, então quer dizer, nós tínhamos um controlo da União Europeia assente no controle do comportamento do déficit orçamentário, da execução orçamentária dos Estados-membros, e passámos a ter um controlo que não é agora meramente orçamentário, mas que se estende à economia. Isso é verdade. Isso é verdade. Está aqui referido este tratado que tem este nome estranho, não se consegue ler, mas que eu vou ler para vós. Isto é o Tratado sobre a Estabilidade, a Cooperação e a Governação na União Económica e Monetária. Então, se nós olharmos para este nome e se começarmos a separar as letras, nós começamos a perceber que cada letra é uma palavra, ok? E ela quer dizer alguma coisa. Quando nós olhamos para o nome do tratado, e ele é tratado como um pacto fiscal, ou tratado orçamentário, tratado orçamental, e ele é de facto um tratado orçamental, mas ele é mais do que isso. E ele revela, o nome do tratado revela aquilo que são as grandes coordenadas e as grandes preocupações deste projeto europeu e da própria União Europeia, que vive agora momentos também difíceis, como todo o mundo, e, enfim, e os próximos 2 anos vão ser muito difíceis em termos económicos e orçamentários. Um tratado que se chama Tratado sobre a Estabilidade é um tratado que tem por preocupação a estabilidade. Mas estabilidade em quê? Estabilidade económica. A estabilidade económica europeia. Porquê é que isto interessa tanto aos europeus, a estabilidade económica? Porque esta é, digamos assim, a Europa, o continente europeu, sendo um continente relativamente pequeno, é um continente onde houve historicamente sempre muitas instabilidades económicas, políticas, guerras, instabilidades de fronteiras, instabilidades rássicas, instabilidades de culturas, de povos. A Europa é tudo menos um espaço coeso, estável e não é. A Espanha são 5 línguas, 6 nações, 6 Estados, 6 nações dentro do mesmo Estado político. A França é um Estado unitário. A Itália está longe de ser um Estado unitário, foi unificada no século XIX, pelo Vítor Emanuel. A Alemanha é um Estado federado. Os Países Baixos são 3 Estados cujas fronteiras são muito fluídas. E o Império Austro-Húngaro está lá, mas agora dividido.
não é? Tem a Alemanha, que foi reunificada, tem a Áustria, que é uma sombra daquilo que já foi, que chegava, vinha cá de cima do Mar do Norte até lá abaixo ao Adriático. Portanto, a velha Europa, a Europa antiga está lá toda. E isto é elucidativo em coisas muito pequenas, muito simbólicas, mas que revelam até que ponto isto é instável do ponto de vista político, muito instável. Talvez se recordem que um dos grandes referenciais de memória da França é o imperador Carlos Magno. Toda a gente conhece Charles Magno, o imperador. Pois bem, o Carlos Magno é suposto estar sepultado em solo francês, é um herói nacional. Mas não está. O Carlos Magno, neste momento, não está sepultado na França. Mas porquê? Foi transladado como o Dom Pedro V? Não foi, não. Ele está onde sempre esteve. O problema é que o território que era francês na data do seu sepultamento, na data em que ele foi colocado, ele hoje não é mais território da França. Isto mostra como as fronteiras são voláteis e como a instabilidade está aqui, que ela é ancestral, é estrutural, é antiga. E estas fraturas estão cá e podem surgir a todo momento. E essa é uma das razões do projeto europeu. Se quiserem, talvez, saber um pouco mais deste aspecto histórico, mas que mostra muito aquilo que é a estabilidade do projeto europeu, o Carlos Magno está sepultado numa terra que em francês se chamava Aix-la-Chapelle. E hoje se chama Aachen com CH. O Carlos Magno está sepultado em território alemão. Não é normal. Não é normal. Porquê? Porque a fronteira é artificial. Porque a fronteira hoje está assim deste jeito e amanhã estará de outro modo. Então, a estabilidade monetária, a estabilidade económica, a estabilidade política, a estabilidade dos povos, a estabilidade linguística é uma necessidade do projeto europeu. Aliás, foi por isso que ele foi constituído. A primeira vertente da União Europeia foi a Comunidade Europeia da Energia Atómica. 51 ou 52, controlar o uso da energia atómica para garantir que ninguém vai lançar bombas na cara do vizinho do lado. Depois veio a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois veio a União Europeia, a Comunidade Económica Europeia, para unir as pessoas. Bom, portanto, a estabilidade é um fator estrutural. Depois tenho a cooperação, o crescimento económico. Com a estabilidade, o crescimento económico. Eu preciso de crescimento económico, preciso de estabilidade, preciso de crescer. A Europa não cresce muito, não tem crescido. Na verdade, a taxa média de crescimento europeu nos últimos anos foi de 1,5%, taxa média de crescimento do produto. É um espaço à procura de crescer, precisa de crescer. E para crescer precisa de quê? Boas contas públicas, Estados com contas saudáveis, sustentáveis, economias fortes e uma moeda estável. Porque uma moeda estável é fonte de riqueza, porque ela permite fazer negócios projetados no futuro, permite usá-la, permite muita coisa. E, finalmente, o tratado trouxe, são 31 minutos, eu vou falar mais 2 ou 3 apenas, o tratado trouxe este guia para a equação, governação na União Económica e Monetária. Nós hoje temos um espaço europeu que é economicamente governado a partir de Bruxelas em muitos dos seus aspectos. Ou seja, este tratado é de 2011, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2013, tem sensivelmente 7 anos de vigência, e ele trouxe, neste momento, há 7 anos para o centro europeu, uma fatia gorda daquilo que é a governação económica centralizada europeia. E isso se manifesta através de novos instrumentos que foram introduzidos na legislação europeia e, consequentemente, na legislação interna dos Estados-membros, rumo a uma governação europeia centralizada, que impede que hoje os Estados, os 27 agora, mas os 17 ou 18 da zona euro, sejam inteiramente livres para fazer opções económicas. Não são, porque há uma espécie de uma coordenação, de uma governação económica europeia, em que a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia e, às vezes, o Conselho Europeu, determinam aquilo que são as grandes coordenadas do desenvolvimento da Europa e estabelecem objetivos individuais para cada Estado-membro. Isso se faz através de um instrumento de coordenação que se chama Semestre Europeu e que está hoje, enfim, regulado através de um conjunto de medidas que foram adicionadas a este Pacto de Estabilidade e Crescimento, chamadas de o pacote das 6 medidas, o pacote das 2 medidas, em que agora o projeto não se cinge à consolidação orçamentária,
aos efeitos da falta dessa consolidação que é a dívida pública, mas ele se alargou às opções de política económica dos Estados-membros, que não têm mais essa possibilidade de fazerem a governação, a sua própria governação económica. Ela passou a ser centralizada, em parte, não totalmente, como compreenderão, mas em parte. Ora bem, o que é que esta agora crise que estamos vivendo atual? Nós estamos em pré-crise, na verdade. A crise vem aí, não chegou. Ela vem aí, a crise financeira, não tanto, a crise económica e o impacto que isso vai ter nas contas públicas. O que é que isso já determinou? Isso já determinou que a União Europeia viesse dizer que os Estados-membros poderão conduzir as suas finanças nacionais de forma a que descumpram ou incumpram o critério do déficit em nome da economia. Portanto, estão sendo lançadas e vão continuar a ser lançadas medidas económicas de larguíssimo espectro, ajuda às empresas, ajuda económica, para garantir que a economia sobreviva, a crise que vem aí, e por outro, ainda que isso custe, ainda que isso leve ao incumprimento da cláusula do limite do déficit. O que é que podemos esperar? Podemos esperar, é possível que os déficits, o limite do déficit seja furado, os Estados-membros enfim, pensem mais na economia do que propriamente na estabilidade das contas públicas e, consequentemente, as dívidas poderão ou deverão, eventualmente terão tendência para aumentar, mas aquilo a que assistimos já temos em cima da mesa, uma espécie de uma autorização de Bruxelas para que os Estados-membros, se necessitarem disso, seja livre de rogar a cláusula do Pacto de Estabilidade e Crescimento que os impedia de piorar o rácio do déficit, fazer crescer o déficit e, sobretudo, de ultrapassar o limite do déficit dos 3%. Os limites poderão crescer. Portanto, os critérios de convergência foram já flexibilizados e, portanto, aquilo que temos é um adiamento da sustentabilidade a longo prazo das contas públicas, das finanças dos Estados-membros e, por outro lado, um foco na economia, como os colegas irão ver, os colegas e os nossos alunos que estão a escutar-nos, irão assistir, quer aqui na União Europeia, quer no Brasil, quer um pouco por todo o mundo, pacotes de ajuda económica massiva para garantir, enfim, o funcionamento da economia e com todas as suas, enfim, com o pós-dissipar, com o atraso que isto determina na sustentabilidade a longo prazo das nossas contas públicas. Eu fico por aqui, vou dar agora a palavra ao meu colega Ricardo Soares, mas vou manter a planilha aberta, porque agora ele vai falar e vou deixar, agora ele vai dizer que quadros é que quer que eu vá abrindo e eu irei abrindo os quadros que ele solicitar. Muito obrigado por este bocadinho, já voltaremos a falar, depois nos faço das perguntas ou dos questionamentos e da conversa entre nós, colegas, está bem? Muito obrigado e até já. Ricardo Soares, podes avançar. Muito obrigado. Obrigado. Professor, só vou pedir a palavra que eu não fiz a apresentação do Ricardo Soares, senão ninguém vai conhecer. Obrigado, professor. É só para fazer a apresentação aqui, o professor. Obrigado, professor, pela sua colaboração. O professor Ricardo Soares é professor também, companheiro aí do professor Catarino, na Faculdade de Administração Pública da Universidade de Lisboa. E ele é graduado, aqui a gente chama graduado e não licenciado, mas também usamos a palavra em Ciência Política, né, pela Universidade Técnica de Lisboa, Contabilidade e Administração, e é mestre em Ciência Política. E é professor que leciona nas cadeiras de Contabilidade Pública, Contabilidade de Gestão e Administração, Tecnologia e Globalização na licenciatura de Administração Pública e também na cadeira de Prestação de Contas da pós-graduação em Administração e Gestão Financeira Pública, né? E é um colaborador aí do ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Tá bom. Então as habilidades aí em administração, contabilidade e gestão são extremamente úteis, bem-vindas e necessárias ao direito financeiro. Senhor Ricardo, ratificando os meus agradecimentos. Pode ficar com a palavra, senhor Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite que me foi feito. Foi com muito gosto que aceitei e que participe nesta palestra e espero que no futuro seja novamente convidado e tenha mais oportunidades de vir falar para os alunos e para os caros colegas do Brasil, que muito me agrada e muito gosto.
Em segundo, sou pessoa que tem... Acho que não preciso dos slides, eu meto diretamente do Excel. Então eu vou vou desativar a partilha, mas tu não queres mostrar os slides, Ricardo? Eu tenho-os no Excel. Então, tu mostras e eu paro a partilha e tu mostras, pode ser? Exato. Muito obrigado, Sr. Professor. Ok. Aí está, não sei se toda a gente consegue ver. Está bom. Penso que sim. Então, vou dar espaço à minha pequena apresentação, complementar a apresentação do Sr. Professor, no que toca à dívida pública europeia, como é que ela se vai desenvolver neste estado de emergência num período pandémico, em que nos vemos abraços, não só a União Europeia e os países que compõem a zona euro, mas também o resto do mundo, inclusive o Brasil, Estados Unidos, a China, o Japão. Acho que não há um único país no mundo que não tenha este problema, afeta a todos e principalmente no que toca às nossas contas. Eu dividi a minha apresentação em 5 partes, ou a nossa apresentação em 5 partes. Eu vou falar um pouco sobre as medidas financeiras que a União Europeia adotou, em que tem muitos milhões de euros envolvidos para combater o Covid-19. Também vou falar um pouco daquelas que são as principais medidas que os Estados europeus adotaram de forma a combater o vírus e auxiliar a economia para que não cheguemos a um novo período de recessão, como foi entre 2007 e 2011. Vou falar um pouco também da dívida pública, como é que ela evoluiu e qual é que é a sua previsão para 2020, tendo em conta o atual contexto. Também vou falar um pouco sobre a taxa de crescimento, aquilo que está previsto, aquilo que é previsto os Estados crescerem em 2020, tendo em conta o problema da sua própria dívida, a reação dos seus mercados, que não é um único mercado, porque a imagem que a União Europeia dá é que temos um mercado comum, mas a realidade é que temos vários mercados dentro de um único mercado, e todos eles crescem de maneira diferente. E vou falar um pouco também dos rankings, ou seja, o que é que as agências internacionais prevêem para os países, tendo em conta aquilo que é o atual contexto. Aqui nestes primeiros 2 quadros que eu tenho aqui, vocês conseguem ver, eu tenho o primeiro, que é as medidas financeiras que a União Europeia vai adotar de forma a combater a pandemia. E como podem verificar, e eu vou aumentar um pouco mais, só em auxílios do Estado, ou seja, ajudas dos Estados diretas à economia, são 2.450 mil milhões de euros. O que é que isto significa? São 2,5 trilhões de euros em auxílios de Estado. O que é que isto significa? O somatório das ajudas dos Estados às suas economias de forma a combater a pandemia e de forma a consigam ultrapassar a situação, corresponde a 3 trilhões de euros. O que é que são 3 trilhões de euros, para ter uma noção? 3 trilhões de euros é o PIB interno bruto só da Alemanha. Uma outra medida da União Europeia, mas que foi adotada e que foi aceita, são a flexibilidade das regras orçamentais. O que é que isto significa? Isto tem a ver com os critérios de convergência dos 0,5%, dos 3% e dos 7% do PIB, e está estimado em 330 mil milhões de euros. Ou seja, a União Europeia vai flexibilizar as regras de forma a que os Estados consigam ultrapassar este contexto de pandemia sem que seja sem que entremos num novo período de recessão, como foi há muito pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, ao nível europeu. Depois temos 240 mil milhões de euros que vão ser inseridos para um mecanismo europeu de estabilidade, e isto significa com a zona euro, com a moeda, de forma que a moeda, o euro, aguente os ciclos económicos e que consiga passar pela instabilidade sem que ela tenha grandes flutuações ao nível do seu valor. Depois temos 200 mil milhões em investimento direto às empresas, ou seja, sai do orçamento europeu 200 mil milhões de euros de investimento direto às empresas.
A União Europeia formulou este ano um novo mecanismo, que não está aqui, que é o mecanismo SURE. É um novo instrumento e ele visa apoiar diretamente o desemprego nos países. O que é que isto significa? Atividades que tenham maior risco de desemprego devido aos layoffs ou às empresas de fecharem por questões de falta de rendimento, a União Europeia vai disponibilizar 100 mil milhões de euros de forma a apoiar esse risco ao desemprego, de forma que as pessoas não caiam no desemprego. E depois temos também 70 mil milhões de euros de apoio direto do orçamento europeu para o combate à pandemia. Mas isto são os números de 27 países. Então, quais é que são as medidas que vão ser adotadas, ou pelo menos as principais, porque eu também tenho num outro quadro, mas como é muito grande, ficou decidido falar apenas das principais medidas adotadas pelos países. São quais? Pelo menos neste contexto. A primeira grande medida, ou melhor, as duas grandes medidas que vão ser adotadas pelos países europeus para o combate à pandemia é, primeiro, apoio ao sistema de saúde, ou seja, vão apoiar diretamente o sistema de saúde, os hospitais, centros de saúde. A segunda grande medida é o apoio ao setor financeiro, ou seja, à banca. Depois, temos o apoio financeiro às empresas. Uma outra grande medida que vai ser aplicada eu diria, em 90%, ou seja, dos 27, pelo menos 25 países vão aplicar, é os pagamentos diferidos dos impostos e contribuições, ou seja, medidas fiscais. O que é que isto significa? Sabendo que as empresas estão com dificuldades a pagar os seus impostos, devido ao fecho da sua produção, elas estão paradas. Atualmente, em Portugal, grande parte das empresas estão paradas, as pessoas estão em casa, ou dos uma, ou estão em layout, ou estão em teletrabalho, sendo que a maioria está, por enquanto, em teletrabalho, mas daquelas que não conseguem estar em teletrabalho, estão em casa e as empresas estão fechadas. Como as empresas não têm fonte de rendimento, ou de renda, no sentido de poderem liquidar os seus impostos, uma das grandes medidas que os Estados então adotaram foi o diferimento desses pagamentos das contribuições e dos impostos com um período mais alargado, de forma a não subcarregar excessivamente a tesouraria das empresas. Uma outra medida também apoia, que também os Estados, diria que também entre 24 a 25 Estados também adotaram, foi o aumento da despesa pública. E esta faz algum sentido. Porquê? Porque se a União Europeia tem previsto 2,5 trilhões de euros em auxílios de Estado, significa que os Estados vão ajudar diretamente as empresas e as pessoas. Depois temos os fundos de combate direto ao Covid, ou seja, os Estados têm parte dos seus orçamentos direcionados para combater a doença. Depois temos o apoio aos municípios, ao poder local. Existe meia dúzia de Estados europeus que vão financiar os municípios de forma a combater localmente a doença. Temos os apoios ao setor do turismo, e Portugal tem grande parte da sua fatia de combate à pandemia como apoio ao setor do turismo, porque Portugal, não digo que necessita, mas tem uma boa fatia da sua economia ligada ao turismo. Depois há os apoios à doença e a concessão de empréstimos e garantias públicas. O que é que isto significa? Há Estados que vão apoiar a doença, as pessoas, doentes em casa. Também há Estados que vão se pôr no lugar dos bancos e vão emprestar diretamente dinheiro às empresas com taxas de juros zero. Portanto, as empresas vão poder pedir dinheiro emprestado ao Estado sem pagar juros. E depois temos as garantias públicas. O Estado se compromete a pagar caso a empresa não... Ou seja, nos Estados em que as empresas vão pedir dinheiro à banca, mas não têm garantias, os Estados metem-se como garante, ou seja, eles dão garantia que vai ser pago o dinheiro. Após esta pequena entrada daquilo que são as medidas e sabermos que a União Europeia, já tinha sido referida há pouco, o professor Catarino,
vai flexibilizar muito aquilo que são os 60%, porque isto tem impacto na dívida acumulada. Os Estados têm feito um esforço imenso, dos últimos anos para cá, para diminuir as suas dívidas acumuladas. Isto vai aumentar a dívida. E o que é que as agências dizem relativamente a isto? Eu tenho aqui um quadro em que eu fui buscar aquilo que foi a dívida, as avaliações das dívidas dos Estados, dos 27 Estados, e tenho aquilo que é previsto para o ano de 2020, ainda sem um contexto de pandemia. O que é que isto significa? A Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch já lançaram aquilo que é a sua previsão da qualidade da dívida de cada Estado que pertence à União Europeia, tendo um panorama que não é o atual panorama. Do que é que isto está aqui? Eu dividi isto em duas partes e tem duas cores, uma meio avermelhada e outra meio a verde. Porquê? Porque isto é para demonstrar os Estados que estão abaixo dos 60% e os Estados acima dos 60%. E dentro do grupo dos Estados cumpridores, a Eslováquia tinha previsto, ou estava previsto pela Fitch, no ano de 2020, ter uma subida no seu ranking. Ou seja, ela tem categoria A, portanto é um grau de investimento, é uma dívida pode ser, em que o investidor pode investir, tem a garantia da agência que vai ter o retorno do seu dinheiro, e ela iria subir de A para A+. No caso dos Estados que não são cumpridores, como é o caso de Portugal e Itália, que também iam ver a sua classificação da sua dívida alterada, uma pela Standard & Poor's, que é o caso da Itália, e outra pela Moody's, que era o caso de Portugal. O que é que diz a Standard & Poor's relativamente à Itália no que toca à sua dívida? Em primeiro lugar, seja a dívida italiana, seja a dívida portuguesa, ambas são consideradas grau de investimento. O que é que isto significa? Que dentro deste grupo que está aqui, só a Grécia é que está no grau de especulação. O resto está no grau de investimento. A Itália iria ter uma queda da sua avaliação. Ela atualmente tem BBB e ela vai descer para BBB-. O caso de Portugal tinha na Moody's B2A3 e iria passar para B2A2, ou seja, iria subir, no caso português, e no caso italiano iria descer. O que também podemos ver aqui, neste espectro, é que apesar destes Estados serem Estados que são incumpridores, fora o caso da Alemanha e mais um ou outro, pela sua dimensão e pela força e pujança da sua economia, apesar de estarem acima dos 60%, têm capacidade para ter este nível de dívida pública. Pode-se dizer assim, olhando à primeira vista, que isto é uma dívida pública de qualidade. Porquê? Porque apesar de serem Estados altamente incumpridores, ou seja, não chegam, não se aproximam dos 60%, todos eles estão em grau de investimento. Ou seja, é referido aos investidores que podem investir nestas economias. A Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch garantem, ou menos na sua opinião, garantem que o investidor vai ter o seu retorno. Olhando para estas dívidas dos Estados, é uma questão temporal, e nós fomos buscar de 2015 a 2020, e eu fiz o mesmo desenho, ou seja, a vermelho quem não cumpre e a verde os Estados cumpridores. Podemos denotar que entre 2015 a 2019 tem havido um conjunto de Estados que têm entrado no cumprimento, na linha daquilo que o professor disse há pouco, que se em 2005 havia Estados que eram incumpridores, ao longo dos anos foram entrando mais Estados para dentro do limiar daquilo que é os Estados cumpridores. E também fizemos o exercício de colocar aqui a média da zona euro, a média a 27 Estados, que não é normal, a maior parte
dos sites estatísticos colocam a média a 15 Estados ou a média a 19 Estados, nós colocamos a média a 27 Estados. Nós apostamos como um todo, pelo menos deveríamos trabalhar para todos para o mesmo sentido, então devemos verificar como um todo e não como partes. E então o que é que vemos aqui? Que em 2015, como podem notar, isto eu aumento mais um pouco, o que é que devemos verificar em 2015 e depois em 2016 e assim sucessivamente? É que em 2015 tínhamos já uma dívida elevada, e começava pela Grécia, tinha 175% da sua dívida acumulada, era 100% da sua dívida mais 75%, ou seja, tinha uma dívida muito acima dos 60%, e tínhamos Estados com 10%, como é o caso da Estónia, ou Luxemburgo com 22%, Bulgária com 26%. Mas também podíamos verificar que havia 2 Estados que, apesar de estarem acima dos 60%, estavam abaixo da média europeia. Porque em 2015 a média europeia da dívida acumulada era de 69%, 61%, mas a Holanda e a Finlândia estavam ligeiramente abaixo, ou seja, uma com 64,60% e a outra com 63,60% respectivamente. Em 2016, e já estamos fora do contexto de crise internacional, o que é que podemos verificar? Que a dívida pública acumulada dentro da União Europeia aumentou, tanto que a média subiu para 93,54, e temos mais e mantivemos um conjunto de Estados que continuaram a cumprir, enquanto os outros que não cumpriam continuaram a incumprir ainda mais. Vejamos o caso da Grécia, que tinha 175, passou para 178, ou o caso de Portugal, que aumentou ligeiramente, mas aumentou de 131,20 para 131,50. Temos o caso da França, que aumentou de 95,60 para 98, e todas elas estão acima da média. Como há Estados que aumentaram muito a sua dívida, a média europeia também aumentou muito. O que é que levou? Levou um conjunto de Estados que não cumprem, estarem abaixo da média, que é o caso da República Checa, da Áustria, da Croácia, da Eslovénia, Hungria, Alemanha, Finlândia e Holanda. Sendo que já a Finlândia e já a Holanda também não cumpriam antes, mas estavam abaixo da média europeia. Em 2017, começou-se a denotar um decréscimo considerável da dívida pública. E isso nota-se pela média europeia, que desceu de 93,54% para 66,43%. O que é que isso significa? Há um conjunto grande de Estados que tinham uma dívida considerável, começaram a fazer a sua consolidação orçamental. Começaram a diminuir as suas despesas. Desde logo pela própria Grécia, que desce de 178 para 176, Itália 184,80 para 134,10, Portugal desceu de 131 para 126, o Chipre tinha 103, desceu para 93, Espanha tinha 99 para 98, e assim sucessivamente. E o que é que acontece? A média europeia de dívida acumulada desce, há mais um Estado que passa a ser cumpridor, e é o Estado da Holanda. A Holanda passa a ser cumpridor dos 60% a partir de 2017. E depois os Estados não cumpridores começam a cortar as suas dívidas. No caso de 2018, é um pouco paradigmático. Porquê? Porque temos os Estados a aumentar as suas dívidas, mas também temos mais Estados a cumprir. E esse Estado que também entrou para os Estados cumpridores foi a Finlândia, que era um Estado que não cumpria, estava abaixo da média europeia, mas em 2018 passou a ser um Estado cumpridor. Passou a estar abaixo dos 60%. Neste ano teve apenas 59, 60% de dívida acumulada. Porém, há Estados, como é o caso da Grécia e de Itália, que voltam a subir as suas dívidas. Vejamos que em 2017 a Grécia tinha 176% em dívida acumulada, em 2018 passou a ter 181%, o que é uma subida considerável, tendo em conta 2015, que a Grécia tinha 175%, e ao final de 3 anos
tem mais 6 pontos percentuais de dívida acumulada. Itália sobe, mas tendo em conta o ano de 2015, está abaixo dos valores de 2015, ou seja, aumenta a sua dívida, mas não chega ao patamar de dívida que tinha 3 anos antes. Portugal deixa a sua dívida, Chipre volta a aumentar a sua dívida, que estava de 93% para 100%, França mantém a dívida, 98,40, 98,40, República Checa deixa a sua dívida, Espanha deixa a sua dívida, o que leva a média europeia a descer. Em 2019, e estamos a falar de um ano antes da pandemia, ou seja, tendo em conta que a crise do Covid só começou a finais de dezembro de 2019, começando a ter os seus problemas a partir de meados de janeiro, meio de janeiro, a dívida acumulada na zona euro a 27 Estados era, ou foi, de 64,18, ligeiramente abaixo de 2018, que era 64,50, em 2019 passou a ser 64,18, mas a curiosidade é que passa a haver mais Estados cumpridores do que Estados incumpridores. O que é que isto significa? Temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos dos 27, temos 11 Estados incumpridores e temos 16 Estados passam a ser cumpridores, dentre os quais passaram a entrar neste grupo a Irlanda, que era um Estado incumpridor, a Alemanha, que é um caso à parte, apesar de ser um Estado que não cumpria, mas tinha capacidade para ter essa situação, também passou a ser um Estado cumpridor, e juntam-se aos Estados que já o eram. Então, o que é que temos para 2020 em contexto de emergência? E como podem verificar, a primeira linha que temos aqui é que a dívida acumulada da zona a 27 Estados, da zona euro a 27 Estados, vai aumentar. Vai aumentar de 64% para 74%, onde significa 10 pontos percentuais a mais. E isto deriva de onde? Deriva daquelas medidas que eu falei há pouco. Os Estados necessitam para combater o atual contexto, de forma a que a zona euro não entre em recessão económica, que consiga estabilizar a sua economia e ultrapassar a crise ao mesmo tempo, mas nesse sentido, o que é que vai fazer? Vai aumentar a sua dívida. Aquilo que eram Estados que tinham passado a ser cumpridores pelo menos nos últimos 3 anos, que era o caso da Finlândia, da Holanda, e depois da Alemanha e da Irlanda. Novamente, a Alemanha, a Irlanda e a Finlândia deixam de ser cumpridores, vão passar a ser Estados acima dos 60%, mas com uma justificação que é combater a pandemia, e o único Estado que fica na zona dos cumpridores é a Holanda. Mas mesmo estando na zona dos cumpridores, ela vai aumentar a sua dívida de 48% para 58%. Significa 10 pontos percentuais, mas mantendo aquilo que são as regras da convergência, dos 60%. Contudo, o aumento da dívida em contextos de recessão, mas aquilo que se está a tentar evitar, numa pandemia internacional em que os Estados, para combaterem, decidem aumentar a sua dívida pública, em que as empresas estão fechadas, porque as empresas na Europa, neste momento, estão em duas situações, ou estão em layoff, ou estão em teletrabalho, sendo que as que estão em layoff, a maioria delas são produção, não são prestadoras de serviços, tem impactos no crescimento. E nós fomos verificar que impactos é que tinham, pelo menos ao nível destes países, e eu tenho aqui, então, essas taxas de crescimento que estão previstas, está nos relatórios do FMI, são taxas negativas consideráveis. Se em 2019 tínhamos um PIB da Grécia de 187 mil milhões, é previsto, por exemplo, que este país, em 2020, tenha uma recessão de 9,70%. Qual é o impacto que esta recessão tem no nível da dívida? Vamos verificar, e temos aqui a dívida antes da crise e dívida depois da crise, e a Grécia vai ser fortemente afetada pelo contexto pandémico.
em que grau a sua dívida vai aumentar em 24,20% daquilo que ela tinha em 2019. A seguir, temos o contexto da Itália, que também vai sofrer uma forte recessão de menos 9%, 9,5%, para aquilo que era um PIB de 1 trilhão de euros, vai passar a ser menor e vai ter uma dívida acumulada superior, ou seja, de 19 para 20, de mais 20%. A Espanha também é um outro país que vai sofrer fortemente e vai ter uma recessão de menos 9,40%, vai ter um impacto na sua dívida, ou seja, vai acumular mais dívida em mais 17%. Ou seja, um Estado que estava abaixo dos 100%, estava na ordem dos 95,5%, de um ano para o outro, vai passar de 95% para 113,40%. O mesmo certo com Portugal. O caso de Portugal vai ter uma recessão ligeiramente inferior ao caso grego, italiano e espanhol, vai ter uma recessão de menos 6,8%, porém também tem um impacto grande dentro daquilo que é o contexto económico de Portugal. Porquê? Porque a dívida de Portugal acumulada em 2019 é de 117,70% e de um ano para o outro, ou seja, em 2020, está previsto um aumento de 17,30%. Ou seja, vai passar para 135% de dívida acumulada. E depois temos o outro lado da moeda. São aqueles Estados que são cumpridores, que também vão ter um acréscimo na sua dívida, mas que, porém, é muito menor. Que é o caso de Luxemburgo, que tem uma dívida acumulada de 22%, anda na ordem de 22%, mas vai passar a crise mantendo uma dívida baixa e aumentando ligeiramente, porque ela passa de 22%, apesar de ter uma recessão grande, vai ter 5,40%, ou seja, o seu PIB vai cair em 5,40%, mas a sua dívida também vai aumentar ligeiramente, porque ela aumenta de 22% para 23%, logo mais 1,30% da dívida do ano anterior. O mesmo também se passa com a Hungria, com a Irlanda já não, porque a Irlanda era um Estado em 2019 que cumpria o critério de convergência, mas em 2020 já passa a não cumprir. Mas passando a não cumprir, mas vai ter um crescimento da dívida também muito inferior aos primeiros Estados, que é o caso da Grécia, de Itália, de Espanha. E depois há Estados cuja sua dívida também vai aumentar muito, mas continuam a cumprir com o critério, que é o caso da Lituânia, que tem atualmente, em 2019, uma dívida acumulada de 36,30%, vai aumentar a sua dívida devido à crise internacional que deriva do Covid em 15%, mas a sua dívida acumulada, mesmo assim, ainda cumpre com o critério de convergência dos 60%, que é aquilo que há pouco o professor Patrício referia, que é contas saudáveis, dívida baixa. Em épocas de crise, o Estado é mais forte, está mais capaz de ultrapassar a crise do que Estados com maiores dívidas, mais fracos na sua consolidação, como é o caso da Grécia, Itália, Espanha, Portugal, o caso também francês e belga. Porque se olharmos aqui para países nórdicos, todos eles vão passar a crise sem ultrapassar o critério da convergência. O caso da Dinamarca também, que vai aumentar em 6% a sua dívida em 2020, mas, no entanto, a sua dívida pública acumulada passa de 33% para 39%, mas não ultrapassa os 60%. A Suécia, que é mais um Estado do norte da Europa, é um Estado que é contra a forma como é gerida as contas dos países do Sul, também tem uma dívida de 35%, vai aumentar em 6%, mas vai chegar a um máximo de 40% em dívida acumulada. Significa que aumenta a sua dívida, tal qual como os outros Estados, também tem medidas de estimular a sua própria economia, tal qual como os outros Estados, também vai usufruir dos auxílios de Estado, ou seja, vai dar dinheiro direto à economia, às empresas, mas a sua dívida acumulada não vai ultrapassar os 70%. O caso da Bulgária, que também tem uma dívida de 20% e vai aumentar muito, mais que a própria Suécia, mais que o Luxemburgo,
em 15,16%, mas está previsto para no final de 2020 a sua dívida ser apenas 35,56%, ainda seja, está ligeiramente acima de metade daquilo que é os 70%, ou seja, até chegar, ainda tem uma margem larga, grande, para poder aumentar a sua dívida de forma a combater a crise, ao contrário dos outros Estados. Regressando novamente aos ratings por Estado. Como se pode calcular, isto está previsto sem ter a crise, ou seja, o contexto de crise não existe quando as agências lançaram estas avaliações. Qual é que é o nosso entendimento, ou aquilo que achamos que vai ser na realidade? Na realidade, isto não vai acontecer. Na realidade, a Itália vai cair, mas Portugal e a Eslováquia muito provavelmente não vai subir, vai ser estável. Ou seja, vai-se manter o critério de probabilidade da dívida, o investimento na dívida pública de um Estado europeu continua a ser atrativo, ou seja, está num grau de investimento que vai de B2A 3 até 3As, mas com a agravante que as economias vão decair ou vão decrescer fortemente de forma a conseguirem ter dinheiro e liquidez, e uma outra medida que eu não referi há pouco, porque só meio dos Estados é que tem essa medida, e não são Estados deficitários, como é o caso de Portugal ou de Espanha, até são Estados que até cumprem com os critérios da convergência, que é apoios à liquidez do próprio Estado. Ou seja, um dos apoios que esses meio dos Estados têm é dar apoio de liquidez a ele próprio. No que toca, também aqui, podemos aqui ver os países, mais ou menos, só para ver 2 ou 3, para sabermos como eles variam muito. Temos, por exemplo, o caso da Itália, que tem 5 grandes conjuntos de medidas, e vemos o caso também em comparação com a Eslovénia, que é um país cumpridor. Por exemplo, o caso italiano, a Itália é um país que está a sofrer bastante com a pandemia, tem cidades que estão fechadas e vazias, em que está tudo parado. Quais é que foram as grandes medidas que ela está a tomar neste momento? Por exemplo, tem um pacote de 25 mil milhões de euros de combate direto ao Covid, dos quais 20 mil são dívida. Tem 3,2 mil milhões para os cuidados de saúde e proteção civil, e tem 15,4 mil milhões de apoio às empresas e 1,6 mil milhões de apoio ao pagamento de impostos. Ou seja, são auxílios em que o Estado dá de forma a que as empresas possam pagar os seus próprios impostos. E depois tem 540 mil milhões de euros em apoio às rendas comerciais. E do outro lado temos a Eslovénia, que só tem 1 bilhão de euros em medidas fiscais. Para ver o caso da Letónia, que tem 2 bilhões de apoio à economia, dos quais 196 milhões de euros são em medidas fiscais. Também podemos ver, também há países que não têm medidas, que é o caso da Malta. Malta não tomou medidas, ou pelo menos não são conhecidas. O Chipre também não tomou medidas, ou não são conhecidas. E, por exemplo, temos um caso também da Suécia, que é um país cumpridor, que só tomou 2 medidas, que é 62,1 mil milhões de euros de combate ao Covid. Isto representa 13% do PIB sueco vai ser alocado ao combate à doença, e tem 1,8 mil milhões de euros de apoio às empresas. Isto depois varia de Estado para Estado. Se a Suécia vai gastar 13% do seu PIB a combater a doença, a Alemanha vai gastar 22% do seu PIB também a combater a doença. A Bélgica,
e a Áustria vão gastar 10%, tipo, a Dinamarca só vai gastar do seu PIB no combate à doença em 2,8 mil milhões de euros. E por aqui, eu tentei ser o mais rápido possível. Por aqui acaba a minha apresentação. Não sei se alguém tem alguma questão a perguntar. Eu não consigo ver ninguém. Não consigo ver ninguém, portanto não sei como é que isto... Só vejo a minha apresentação. Despartilha, Ricardo, tira a partilha, já começas a ver todo mundo. Pronto, aí está. Com o tempo... Professor Ricardo, muitíssimo obrigado. Esse esclarecimento com dados aí foi extremamente esclarecedor, e aí a somatória aí das duas apresentações permitiu que nós deixássemos de ver esse caso apenas sob a nossa óptica, né? Que nós estamos muito focados na gente aqui no Brasil, e pela primeira vez eu consegui ver essa melhor abertura para o aspecto econômico. Os meios de comunicação aqui só dão dados de gente que morreu, quantos morreram, quantos não morreram, mas esses dados financeiros aí, realmente, eles a gente não estava tendo conhecimento. Então, dependendo da disponibilidade, se tiver uma disponibilidade aí para atender o público, eu abro aqui para as perguntas, e eu, da minha parte, até para não abusar muito, eu queria fazer só um esclarecimento, que talvez seja até uma falha de conhecimento meu, mas, de qualquer forma, se for meu, deve ser de muitos outros também. É que é o seguinte, nós aqui no Brasil, isso vai para ambos, tanto para o professor Catarina ou para o professor Ricardo, fique à vontade. No Brasil, nós somos um país soberano, e, sendo um país soberano, nós temos aí o poder de emissão de moeda e de controle da dívida. Inclusive, nós temos até notado nas aulas de dívida que hoje essa emissão de moeda e esse endividamento é algo que está quase que se misturando um pouco, né? Mas nós temos por ser um país soberano, nós temos esse poder. Na União Europeia, a situação é um pouco diferente, né? Porque esse poder sobre a moeda, por exemplo, já foi perdido pelos países. Então, uma das alternativas que se tem praticamente dado como única aqui no Brasil para resolver o problema da crise é o aumento do endividamento ou emissão de moeda, ou as duas coisas juntas, já que elas, em parte, se confundem. E eu estou com dúvidas sobre como isso está se operacionalizando no âmbito da União Europeia, já que esse endividamento tem as limitações que os países não têm soberania sobre isso pelos limites da União Europeia, e a própria emissão de moeda fica completamente comprometida. Aí eu vi essas informações de recursos dados pela União Europeia para ajudar e auxiliar. Mas eu não sei se a União Europeia tem recursos dela para poder fazer esses auxílios todos. Então, eu estou com dúvidas sobre esse uso desses instrumentos para sair da crise, tanto em termos de emissão de moeda, como endividamento, como de auxílio financeiro prestado, digamos, de uma forma, deu a entender, diretamente pela União Europeia. Eu fiquei com essa dúvida, como é que isso está se operacionalizando nesses países que não têm essa soberania como nós temos aqui no Brasil. Queres começar, Ricardo? Posso complementar? Não, se calhar, o colega Luís quer completar, é isso? Sim, complementar minha pergunta. É que a minha pergunta tem o mesmo contexto, aí eu gostaria de aproveitar, a gente ganha tempo. Também relacionado a essa questão da emissão de moeda, em 5 de maio, se eu não estou enganado, a Corte Constitucional Alemã deu uma decisão que tenderia a ser interpretada no sentido de que o BCE teria, o Banco Central Europeu teria exagerado nas suas competências na execução do programa de compra de títulos do governo.
Vocês enxergam que essa decisão, de alguma forma, pode gerar algum constrangimento na execução dessas medidas agora relacionadas ao combate à pandemia, dentro do contexto da pergunta do professor Conte? Ok, muito bem. Ricardo, queres começar talvez pelos números? Tens algum dado, se não, penso eu. Relativamente à soberania da moeda? Eu não tenho números relativamente à questão da moeda. Pelo menos eu procurei se ia haver emissão de moeda por causa da crise e eu não encontrei nada que fosse nesse sentido. E a única coisa que encontrei foi a questão não é os Eurobonds, mas é os Covid Bonds. Havia essa possibilidade de se criar os Covid Bonds, ou seja, comprar dívida aos Estados de forma a combater a crise, mas também essa opção também já está fora do caminho. Também já não vai ser utilizada. Então, na verdade, tem havido alguma hesitação nessa matéria. Como é que a União Europeia vai auxiliar os Estados-membros? Qual é o jeito que ela pode auxiliar, agradando a todos? Essa é a questão. Como é que podemos agradar a todos? O BCE, a emissão de dívida é, de facto, um instrumento em cima da mesa. Eu acredito, do que sei, ela vai passar por aí parte da solução. Outra parte está na circunstância de que há de facto, muita liquidez. E o BCE tem essa liquidez. Foi criado um fundo europeu, um mecanismo europeu de estabilidade, que tem alguma coisa, não é muito, são apenas 1.000 milhões de euros, para ajuda aos Estados em situação de crise. Agora, o que vai acontecer é o reforço desse fundo e a utilização de transferências via fundos comunitários, através desse fundo e do recurso do BCE, no sentido de repassar para os Estados-membros fundos que permitirão depois a eles ajudar a economia. Alguma parte virá, portanto, via BCE, outra parte será via Comissão Europeia, através dos fundos estruturais. E alguma parte será através da emissão de moeda, porque hoje os Estados não podem emitir, tem que ser o BCE a emiti-la, mas falo lá com despesa. O que é muita liquidez, e, portanto, a Europa está muito mais preparada para esta crise económica do que estava preparada quando foi a crise financeira de 2007-2011. Isso eu não tenho dúvida. As economias estão melhor, os rácios de déficit e de dívida até melhoraram, e, por outro lado, há mais liquidez estocada e ela vai ser usada para esse fim. Não quer dizer que estejamos no melhor dos mundos. Na verdade, o facto de os Estados-membros não poderem emitir moeda, o facto de Portugal não pode emitir moeda, e nenhum Estado da zona euro pode emitir moeda, é um entrave, é um limite, ou seja, a solução tem que ser comum. Eles ainda estão trabalhando nessa solução, porque o projeto dos Eurobonds não passou, a mutualização da dívida não passou, com muita resistência por parte da Alemanha e por parte de outros Estados que estão em boa situação, porque a verdade é que porque isso significa que alguns Estados ficam responsáveis pela dívida dos outros, ainda que de forma indireta. Mas depois os bonds para o Covid também, a solução era basicamente a mesma, também não avançou. Mas vão avançar certamente medidas de apoio, medidas financeiras, medidas de empréstimo. A Espanha chegou a sugerir a emissão de dívida perpétua, em que o BCE compra dívida aos Estados-membros, compra parte da sua dívida, empresta recursos e a dívida depois vai sendo paga ao longo dos anos, ou não paga, porque ela é perpétua, através de uma alíquota, de uma taxa de juros baixa, e a coisa vai rolando assim. Mas a solução será por aí. Não parece que desta vez haja falta de recursos. O que há é falta de acordo quanto à forma como os recursos estão sendo usados. E como há margem para emitir moeda, porque a taxa de juros é baixa e, portanto, mesmo que ela gere mais moeda em circulação, gera um pouco de inflação. A inflação está historicamente muito baixa, na casa de 1% ou menos que isso. Mesmo que ela suba para 1,5% ou 2%, não é um drama para aquilo que são as economias europeias. Portanto, a armadilha da inflação não virá. Agora, o que pode aqui estragar os planos é o facto de estes rácios que o professor Ricardo Soares mostrou, estes números em relação àquilo que se espera que são o impacto no produto, o impacto nos níveis da dívida, o impacto na economia sejam piores do que aqueles que se estimam, porque, enfim, isto é apenas a primeira rodada do vírus e ela pode ter mais rodadas e isso pode gerar um impacto superior àquilo que se estima e, portanto, enfim, podemos entrar aqui numa situação de debacle. Agora, a União não está emprestando para despesa corrente. Há alguma despesa corrente, mas muita despesa de investimento. Levar as empresas a fazer investimento, porque, apesar de tudo, não é despesa para os Estados gastarem em saúde ou em alguma coisa assim, mas em despesa de investimento através do investimento no setor produtivo. Por outro lado, a questão que o colega Luís Arellano coloca
É uma questão que naturalmente iria colocar-se. Alguns colegas e alunos já colocaram isso, aqui nas conversas que estão do lado. Vamos ver o que é que sai desta atitude do Tribunal Constitucional Alemão. A verdade é que eu posso dizer que aquilo que o Tribunal Constitucional Alemão disse não podia ter vindo em pior altura, foi em pleno funeral, não é? Que falaram não podia ter vindo na pior altura para o projeto europeu, porque se o projeto já tem algumas fragilidades, porque nem todos os Estados têm boas contas ou não têm contas tão boas quanto se desejava, porque estamos a braços com uma crise que não sabemos qual é o fundo, mas sabemos que vai ser grave. Para os ingleses é a maior em 300 anos, desde o século XVII. Para nós será e para todos, para este mundo inteiro. Ainda não sabemos, né? Ela ainda não chegou às nossas vidas, está chegando devagarzinho, mas vai chegar em força. Agora, vir o Tribunal Constitucional Alemão levantar essa questão agora é não só inoportuno, como, a meu ver, coloca uma questão de fundo que vai ter que ser resolvida no projeto europeu. Ou seja, não vai ser possível, acho eu, aos políticos europeus deixarem passar em claro esta tentativa ou este poder que o Tribunal Constitucional Alemão acha que tem de ingerência naquilo que é a gestão autónoma dos órgãos da União Europeia. Bem sei que eu tenho de um lado um Estado soberano, que é a Alemanha, como tenho 28 Estados soberanos, ou 27 agora, e do outro lado tenho uma organização internacional, que é uma organização de Estados. Mas a verdade é que ela se funda em princípios estruturantes, que são os de que, por exemplo, do primado do direito europeu sobre o direito interno. As próprias constituições nacionais estão até certo ponto submetidas ao direito europeu, desde que o direito europeu não fira direitos fundamentais. Portanto, eu acho que vai haver aqui um braço de ferro que se vai resolver na cena política, vai se resolver no campo, na arena política, porque, enfim, alguém vai ter ou o projeto europeu sucumbe àquilo que é a vontade dos Estados, então qualquer Tribunal Constitucional de qualquer Estado levanta questões sobre o funcionamento e coloca em crise o funcionamento da União Europeia, o melhor é acabar já, fica mais barato que acabar daqui a 1 ano ou 2, ou então os tribunais constitucionais são postos na ordem e podem pedir toda a informação que quiserem, mas não podem dizer aos órgãos europeus fizeste mal e, portanto, estás proibido de participar. Aparentemente, há aqui uma proibição do Tribunal Constitucional Alemão, mas eu não sei até que ponto, como é que a senhora Merkel vai resolver isto e como é que os políticos europeus vão resolver. É porque isto é seríssimo. Vem na pior altura, mas vale a pena. Agora, é um embate de fundo. Agora, vale a pena dizer o seguinte, a senhora Comissária Europeia, que é alemã, deu uma resposta muito à altura. Ela não se acobardou, ela não se encolheu. Ela respondeu à altura ao Tribunal Constitucional Alemão e disse, não, desculpem lá, isto é um projeto autónomo, o princípio da supremacia foi aceito por vocês, portanto não me venham agora cá pedir contas daqui, dali e de lá. Podem pedir informações. Agora, ajuizar aquilo que o Banco Central Europeu faz, bom, depende do ajuizamento. Se estamos falando sobre se o Tribunal, o Banco Central Europeu, na distribuição que fez uma distribuição equitativa, tomou em conta o tamanho das economias, que usou rácios que são claros, objetivos na distribuição dos apoios. Isto é sindicável. Isto é sindicável, a meu ver. Agora, o que não é sindicável é questionar porque é que escolheste este critério ou aquele, porque é que decidiste criar um fundo de 1.000 milhões ou de 100 mil milhões. Há coisas que não são questionáveis, é o projeto europeu com a sua autonomia. Sob pena do melhor é dizermos assim, então não há projeto europeu para ninguém, e os alemães vão descobrir uma coisa que teimam em não perceber. É que eles criam, eles são os grandes beneficiários da moeda única. Têm sido os grandes beneficiários da moeda única, embora digam que não. A verdade é que a Alemanha está preparadíssima, vai gastar 1/4 do PIB em resolver a crise, vai passar na crise, se ela não aprofundar muito, não é? Vai passar por cima da crise sem problema nenhum e sem ter que gastar nada com os outros, basta deixar funcionar as instituições comunitárias. Outros Estados vão ter uma exposição à crise muito maior. É o nosso caso, aliás, vimos isso, perda de PIBs de 10% e perda de PIBs de 4%. Portanto, é muito diferente, não é? E há Estados que estão imensamente preparados e há Estados que estão menos bem preparados. Mas, enfim, não sei se isso ajuda, mas não temos respostas definitivas. Isto é um ongoing, nós estamos assistindo a uma peça de teatro e ela está se desenrolando nos nossos olhos. Nós que somos interessados pela área e sabemos um bocadinho disto, pouquinho, vamos vendo, vamos comentando, vamos analisando, mas enfim, isto é um laboratório, nós estamos todos em laboratório. E o rato somos nós, o ratinho, o mouse, não é? Somos nós.
Muito bem. É exatamente a situação aí que a gente está percebendo, professor. Obrigado pela consideração. Professor Ricardo, quer complementar alguma coisa? Não sei se poderá responder à questão. Tinha perguntado a questão da moeda, não é? Como é que era a diferença entre a União Europeia e o Brasil. Eu vou postar aqui um bocado para os poderes financeiros do Estado. Porque os poderes tradicionais da moeda e da quebra da moeda, emissão de nota, e os poderes de crédito, receitas de crédito. É que os países da União Europeia, pelo menos aqueles que estão na moeda, na zona do mercado com moeda euro, têm dois grandes problemas, por exemplo, que o Brasil não tem. É que se o Brasil tiver uma crise profunda, basta quebrar a moeda para não perder liquidez. Portugal não pode quebrar a moeda. Nós não emitimos moeda. Portanto, nesse aspecto, o Brasil está mais preparado para ultrapassar uma crise dessas, porque basta imprimir nota de Portugal. Portugal vai ter que ter sempre a ajuda do BCE. Deve dar para onde desce, para o bom e para o mau. E depois temos a própria questão do crédito. É que Portugal, tal qual como os outros 26 neste caso, também não pode pedir empréstimos internacionais sem consentimento das próprias instituições europeias. O Brasil não tem essa situação. O Brasil, se quiser pedir empréstimo internacional, pode ir diretamente ao FMI. Portugal, por exemplo, não pode. Teria que sempre pedir ajuda direta e ter o consentimento político das instituições políticas europeias. Aquilo que a União Europeia tem, relativamente à moeda para Portugal, e eu referi isso há pouco, são os 240 mil milhões, para quê? Para tentar colmatar que a moeda euro não sofra flutuações de tal forma que a moeda suba muito e deixa muito. Porquê? Porque se subir muito, a Alemanha sai beneficiada. Porque não vamos esquecer que o euro é fundado no marco. Ao contrário de Portugal, que tinha o escudo. E a taxa de conversão é muito simples. Por cada 1 euro são 200 escudos. Portanto, a moeda em Portugal subiu 200%, com a passagem para o euro. Na Alemanha ficou igual. A passagem do marco para o euro, o valor é exatamente o mesmo. O marco, 1 euro. Portanto, esta perda de poderes financeiros dos Estados, principalmente Portugal, Espanha, Irlanda, e vejamos o caso da Grécia. A Grécia vai estar com níveis elevadíssimos de dívida e não tem forma de conseguir combatar aquele problema. Se tivesse o poder de quebrar a moeda, se calhar não tinha aquela vastidão de dívida, já tinha baixado. Ele, claro, também tinha o outro lado da moeda, desvalorizava a moeda. A moeda de grega passava a valer menos. Mas também combatava os ciclos económicos que estava a ter, naquele caso eram desfavoráveis. Para resumir, neste contexto, o Brasil, como não tem essa situação, num contexto de crise profunda, consegue ultrapassar a crise quebrando a moeda, emitindo mais nota, de forma a manter a liquidez, do que Portugal. Portugal iria ter um grave problema de liquidez, iria ficar sem dinheiro, teria que estar sempre dependente da emissão de nota do BCE. Caso contrário, iríamos ter uma crise profunda em que as pessoas não teriam nem dinheiro para comprar bens de primeira necessidade. Estaríamos sempre dependentes de terceiros. Mas isso é uma fatalidade. Quando entramos em 86 para a comunidade, sabíamos para o que é que estávamos a entrar, saberíamos que íamos perder poderes e ao longo dos anos temos vindo a perder poderes financeiros para a instituição europeia como é que há de ser para o bem e para o pior. Se assim me faço-me entender. Obrigado. Não. Perfeitamente, professor. Estava bem na linha do que eu perguntei mesmo. Já imaginava que a situação de vocês fica mais complicada. É um dado interessante aí dessa integração da comunidade europeia. Eu vou só abrir a palavra para os dois professores, né, o Gabriel e o Estevão, para ver se tem alguma questão a fazer, ou, claro, o Arelano, se tiver mais alguma. Se não tiverem, professores, fiquem à vontade aí para perguntar. Se não tiverem, professores, eu não vou abrir para o público aqui, porque já passou um pouquinho da hora do compromisso de vocês. Mas tem algumas perguntas que estão no chat. Se quiserem olhar aí e fazer alguma consideração para essas perguntas que as pessoas fizeram, ficam com a palavra aí, porque aí dá até para ver com mais detalhadamente, até escolher se quer responder ou não. Algumas coisas eu já fui falando, já fui respondendo. Sim, e até agradecê-lo por isso. Eu já vi que já andou respondendo uma boa parte das perguntas. A vossa situação, eu não quero comentar o Brasil, não é? Porque os senhores conhecem melhor a vossa situação. Mas ela me parece a um tempo melhor e pior. Melhor porque os senhores têm mais autonomia, como o nosso colega Ricardo mencionou,
Os senhores têm a plena soberania sobre todo o que são políticas e instrumentos financeiros. Por outro lado, tem uma União que é muito macrocéfala, tem uma Brasília muito grande, muito inchada, e tem os Estados e os municípios depauperados. A receita dos municípios, a receita dos Estados da Federação já está muito comprometida com despesa corrente e não vai haver muita margem para a despesa de investimento. Ou vem a fundos, ou há repasses da União que permitam, de facto, ajudar as empresas, ou diretamente ou através dos Estados da Federação, ou então eles não terão, a meu ver, grande capacidade de ajudar a economia e tomar medidas de fundo que permitam minorar o impacto da crise. Um outro aspecto que me parece muito preocupante é que a dívida pública brasileira tem subido muito. Ela, não sei se ela, a Josélia Nogueira fazia há pouco referência aqui num comentário, perto dos 100%, será isso? Sim. Um crescimento, ela estava nos 60 e pouco, 67, há 3 ou 4 anos atrás, tem crescido imenso, o que é uma piora estrutural daquilo que são as responsabilidades do Estado e dos cidadãos para o futuro. E, por outro lado, que era a questão da dívida, que é preocupante para o Brasil, e era um outro aspecto também muito preocupante, que agora não recordo, já me recordo. Bem, a própria economia brasileira não tem tido um desempenho fantástico nos últimos anos, continua a não sair de uma crise, e, portanto, isto vai agravar muitas condições, o desemprego, as condições sociais, o que significará a grande necessidade de grandes políticas de apoio à economia e às pessoas, sendo que provavelmente isso passará por mais dívida da União e mais, enfim, uma maior pressão sobre o valor da moeda, sobre a sua estabilidade e por aí vai. Está aqui o Luís Filipe, o nosso colega. Filipe, quer dizer, Filipe, você botou agora aqui um comentário, se quiser. O colega Aureliano. Só complementando que, na verdade, salvo engano, 100% é a estimativa ao final da crise, né? Considerando a queda do PIB e as medidas que estão sendo adotadas. Por enquanto, ainda está abaixo disso. Abaixo. É isso. Poxa vida, tá bom. Muito obrigado. Não sei se o professor Ricardo quer falar alguma coisa também ou não. Se não... Pessoal, desculpa, é que isto caiu. Fiquei desconectado. Já estamos a terminar, Ricardo. Se não houver mais perguntas... Só perguntando. Então tá bom. Então, professor, 2 Ricardos, né? Professor João Ricardo e professor Ricardo Soares, eu agradeço muito essa colaboração. Essa colaboração, ela está sendo gravada, né? Dentro de alguns dias aí, até agradeço o Donato por isso, tem feito esse excepcional trabalho de finalizar a edição e depois nós disponibilizamos isso no canal do YouTube que nós temos organizado, que é o Direito Financeiro Levado a Sério, para o qual essa contribuição, como as pessoas puderam ver, ela é extremamente útil e extremamente na linha do canal que divulga palestras e também trabalhos importantes de pessoas que levam o direito financeiro a sério. De modo que eu agradeço muito a colaboração, participação, espero que seja dada essa nova facilidade, a primeira de muitas outras que vão se seguir, né? Nós vamos ter outras disciplinas de pós-graduação e vamos contar aí com essas participações agora internacionais que ficaram muito facilitadas, de modo que fica esse especial agradecimento. E deixo só a palavra aberta aos demais professores, se querem também fazer alguma consideração final, e depois também aos palestrantes. Então, fica aberta a palavra aí. Estevão? Não, professores, eu só queria realmente agradecer imensamente essa contribuição excelente, muito clara. Eu acho que essa comparação foi genial, foi fantástica, foi muito oportuna, não é, com o que acontece na União Europeia. Prazer em rever o professor Catarino, prazer em conhecer o professor Ricardo, e só tenho agradecimentos a fazer. O resto, eu acho que já tem muita informação para hoje. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria agradecer também e me despedir dos professores João Ricardo e Ricardo Manuel, parabenizando pela apresentação minuciosa, detalhada, instigante que foi feita. Muito obrigado. Tá bom.
também faço minhas as palavras dos demais professores em agradecimento e foi um prazer conhecê-los. Obrigado. Obrigado, professor Catarino. Então, só posso dar uma palavrinha final em meu nome e do colega Ricardo. Uma satisfação. Aos 4 colegas que estão aí desse lado, deste mar que nos junta, e se vierem por cá, por favor, digam, temos muito gosto em arrumar aqui algum trabalho académico para fazer, só prometemos trabalho e boa comidinha. Parece que já vamos ter aviões a partir de junho, ligando os nossos 2 países. Quero agradecer a alguns dos alunos que estiveram aqui, que participaram muito, o Leandro Maciel, que já saiu, a doutora Vanessa Reis, que também participou muito. Obrigado à Josélia por estar presente, foi um prazer. O Donato, mais uma vez, parabéns, é o mais jovem doutor. E no mais, algum dos colegas que está fazendo doutorado quiser passar aqui um pequeno período de investigação, sintam-se à vontade, nós temos aqui todo o gosto em recebê-los, temos condições, assim a situação se torne cada vez mais normal, para bem das nossas vidas e do nosso futuro. Muito obrigado a todos e obrigado pela oportunidade, Conti, é um prazer, está bem? Muito obrigado. Obrigado. Prazer foi todo meu, professor Catarino, professor Ricardo, agradeço e com isso, então, damos por finalizada essa atividade. Muito obrigado, professores.